Ora, bom dia. Nesta tentativa de falar a vocês de Portugal de A a Z, hoje é o dia da letra E. É de enologia. Falar de vinho e de Portugal é quase um pleonasmo, porque quase uma coisa implica a outra. Pelo menos desde o século XIII, quando Portugal foi fundado. Mas eu queria falar um pouquinho a vocês, até bem antes disso. Talvez vocês não tenham noção, de que nesta região toda já era cultivados os primeiros registros documentados de cultivo de vinhedos nesta região, datam de 2000 anos antes de Cristo. Portanto, estamos falando há mais de 4000 anos. Né? Isso era cultivado por um povo que havia nesta região, chamado Tartessos. Foi o primeiro povo que os gregos encontraram nesta região. 1000 anos mais tarde, ou seja, 1000 anos antes de Cristo, vieram os fenícios, que já vinham buscar comercializar várias coisas, e uma delas era exatamente vinho. 700 anos antes de Cristo vieram, ou seja, 300 anos mais tarde, 700 anos antes de Cristo vieram os gregos. Estamos falando de uma época em que nem Platão era nascido nessa época. Mais tarde vieram os celtas. Esses já trouxeram, além de um aumento da quantidade de vinho, na ocupação, vieram com técnicas novas. A técnica de tanoaria foi trazida pelos celtas, foi inventada pelos celtas. A tanoaria é a arte de fazer as barricas, de cortar as leivas, que são aquelas tábuas fininhas, aquecê-las, umedecê-las, dobrá-las, enfim, vergá-las, meter aqueles aros. Então essa técnica foi trazida exatamente, ou inventada pelos povos celtas. Mais tarde vieram os lusitanos, que eram os povos que estavam aqui antes da conquista do Império Romano. Império Romano esse que, inclusive, foi responsável pelo primeiro boom de vinho nesta região. Não só porque eles vinham aqui buscar vinho para distribuir para o Império Romano, como vocês sabem, era muito grande, mas porque eles introduziram também uma tecnologia nova, que foi a poda. Aquilo que hoje é muito conhecido, a poda foi inventada ou desenvolvida pelos romanos. Então isso trouxe um aumento muito grande na quantidade de vinho. O segundo boom veio exatamente com o cristianismo, ou seja, quando caiu o Império Romano e o cristianismo passou a ser a religião dominante nesta região, o vinho passou a ter uma importância muito grande, porque, como vocês sabem, é fundamental para a Eucaristia. Então, os povos passaram a olhar para o vinho também de uma outra forma, com um cariz, com um viés mais religioso. Bom, a seguir a isso vieram as invasões muçulmanas no século VIII, em 711. Não é que eles bebessem vinho, porque, como vocês sabem, o Corão não autoriza bebidas fermentadas, e o vinho é uma delas, mas eles toleravam. E desde que você pagasse o tributo aos celtas, aos muçulmanos, eles permitiam que você tivesse o seu cultivo. Então, as pessoas cultivavam o vinho exatamente para depois poder pagar os tributos. A seguir a isso saem os árabes, né? E vem a Reconquista Cristã. E a Reconquista Cristã foi feita pelo primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, e ele foi distribuindo terras que ocupava a ordens religiosas que ele convidava do centro da Europa para virem para cá. Ora, essas ordens religiosas não só consumiam bastante vinho, mas também tinham técnicas novas de cultivo e vendiam também esse vinho e devolviam às casas-mães. Né? Então, o vinho passou, por causa das ordens religiosas e também da importância da Eucaristia, a fazer parte do cultivo, obviamente, intensivo nesta região, e houve então um boom bastante grande. A seguir a isso, um quarto boom veio quando começou a epopeia dos descobrimentos portugueses. Vocês sabem que, claro, além do Brasil, todos os outros países da costa africana, da Índia, e Portugal foi o primeiro país a chegar ao Japão. Né? Até Nagasaki, Portugal fundou 52 cidades-estado para comércio. Né? Então, o que é que eles comercializavam? O que é que eles levavam daqui? Obviamente, vinho.
e que trocavam, obviamente, por outras mercadorias, seda, louças, etc. Então isso fez com que o boom de produção de vinho realmente fosse bem maior. Um novo boom houve quando, no século XVIII, já em 1703, houve um tratado com a Inglaterra chamado de Methuen, ou Tratado de Methuen. Esse tratado isentou, por causa de uma guerra entre a Inglaterra e a França, a Inglaterra, para revidar o bloqueio que a França tinha feito, assinou com Portugal um tratado de abolição, de isenção de taxas sobre o vinho. Ora, vocês imaginam, isso não só teve repercussões no vinho do Porto, mas a vinda de ingleses para cá, de comércio, de tanto vinho, e claro, isso fez explodir a quantidade de vinho que Portugal consome até hoje, que produz até hoje, claro, também consome, mas que produz até hoje, porque aí já não estava abastecendo apenas o Império Português, mas também todo o Império imenso, Império Britânico, como vocês conhecem, pelo mundo inteiro. Então, estamos falando do século XVIII, isso teve uma repercussão brutal. Bom, isso para resumir para vocês que Portugal, apesar de ser um país pequeno, é o quinto maior produtor de vinho no mundo. E, portanto, eu queria dar uma mensagem para vocês. Aqueles que gostam de vinho, vêm para o lugar certo, que é Portugal. Os que não gostam, vêm também, porque vão passar a gostar, porque nós temos aqui mais de 400 castas de tipo de vinho diferentes, e isso, na mão dos enólogos, dá uma combinação praticamente infinita de vinhos de todos os paladares, todos os gostos, e certamente vocês vão adorar esses paladares. Nós vamos fazer questão que vocês provem os diferentes vinhos que se cultivam em cada uma das regiões. O terroir, como dizem os franceses, é totalmente diferente. Vocês vão ver isso e espero que gostem e espero também que tenham gostado desta letra E de enologia hoje. Muito obrigado e até Portugal.